Casar é para esquecer, dizem os vizinhos. São 14h21 aqui no ar, mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades que há risos aqui com a minha companhia. Acho que é um bom nome, Casar é para esquecer. Não sei como é que é aí em casa. Muito boa tarde aos três, doutora Helena cá, doutora Melania, doutora Evelina e doutor Carlos. Muito boa tarde aos três nesta primeira edição de maio. Como é que estamos? Boas energias neste quinto mês do ano? Ok, boa tarde a todos. Começamos este programa e é sempre bom. A rir, o que é muito bom. Muito bom. É muito bom. Quanto mais rirmos, melhor ainda. Isto é uma maravilha. É verdade. Portanto, vamos iniciar já esta semana aqui na Biblioteca Pública aqui Regional Luís da Silva Ribeiro. Hoje com a prática de inglês, praticar inglês com Daniel Berg. Tem sido uma atividade que este senhor Daniel Berg tem feito e que tem realmente produzido alguns efeitos. E existem já alguns elementos que estão já permanentes aqui nesta conversa, neste aprender inglês, porque quanto mais se praticar e se falar, ainda mais se sabe uma língua estrangeira. Portanto, eu chamava também a atenção para duas exposições que temos na biblioteca, e principalmente duas, embora haja uma outra também, mas que é precisamente a de Raul Brandão e as Ilhas Desconhecidas, que estará patente até finais deste mês de maio, e que chama a atenção para a mensagem que esta exposição tem para todos. Além disso, também temos logo na entrada da instituição uma exposição que é num espaço em que damos o nome de Espaço Criativo, uma exposição de Lisa sobre pintura, e que é um pouco diversa, mas que tem umas linhas muito interessantes. E essa exposição, portanto, também chama a atenção para vermos, e porque a pintura tem isto, tem também, é o ver, é o olhar, é o aprender, é o tocar, é realmente que nos chama a atenção para muitas coisas. E a pintura tem precisamente esta questão. E revisitarmos uma exposição de pintura é uma forma também de leitura, de termos outros pensamentos, de abrirmos o espírito a alguma coisa mais. Portanto, chama a atenção para esta exposição, que acho que é uma exposição muito, mas mesmo muito interessante. Diferente, são quadros únicos, pintados, originais, e que a pintora deslocou-se cá na quinta-feira passada, de propósito. Ela vive no Porto, ela é natural de cá, e Lisa Parreira é o nome artístico dela, e portanto e foi um momento muito agradável também, julgo eu, e é sempre bom convivermos com gente das artes. São gente que tem um espírito leve, um espírito crítico, uma forma diferente também de estar em sociedade, e é precisamente isto que a gente também deve ter em conta, que os artistas, olha, não sei todos, mas os artistas têm sempre este voo, eles voam para criar muita coisa. E nós, por vezes, também precisamos da ajuda destes voos para a nossa vida. Portanto, são aqui duas exposições que eu chamava a atenção para poderem visitar e, se calhar, talvez, tirar alguns proveitos da mesma exposição. Seria excelente. Vejo que o livro mantém-se da semana passada, aqui as Ilhas Desconhecidas. Há aqui algo a acrescentar, eu acho que sim, para a edição de hoje, Dr. Carlos Correia? Olha, há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa para acrescentar, mas a mais neste tipo de obras, porque este tipo de obras apresentam-nos, como dizia aqui, em relação a outra dimensão da arte, que é a pintura, a literatura, neste caso, esta considero ser a mais profunda das artes, a prosa poética, a cromática, o que presente nas Ilhas Desconhecidas, tem sempre uma surpresa guardada debaixo da escada.
Às vezes também não é só debaixo da escada, pode ser numa água furtada, pode ser numa janelinha escondida, há sempre uma surpresa. Há sempre. Mas é que há sempre essa mesma surpresa. Mas é que é interessante, pá. É que a pintura tem isso. Tem. A arte tem isso. Tem, sim, senhor. Há ali muita coisa na arte que está escondida. E que a gente tem que ir lá para descobrir, para desvendar. Exatamente, para desvendar, para encontrar. Há aqui uma coisa que me provoca um bocado nestas ilhas desconhecidas, mas provoca-me no bom sentido. Porque eu gosto muito das provocações, pá. Gosto muito das provocações e de provocar quando tenho oportunidade para isso. Não deixo passar uma oportunidade que não provoco também. E a provocação é a seguinte: nós vivemos num tempo muito estranho. É um tempo muito estranho. Muito volátil. A malta tem outros interesses hoje, sem dúvida nenhuma. Mas a malta, esta malta que se está a gerar, que já está em meio caminho, já esqueceu quase completamente, porque não teve experiência, não viveu, como é que era a vivência no princípio do século XX, por exemplo, quando este livro está escrito. E este livro é dos tempos dos meus avós, de todos eles, porque são todos do século XIX. Eu sou assim, uma nica de gente que já aparece na década de 60, vai ter tudo para trás. E eram tempos difíceis, pá. E preocupa-me muito hoje em dia é a inabilidade em ver o custo da vida. Nós estamos a viver às costas de gigantes. Somos uma espécie de anõezinhos sentadinhos às costas de gigantes. Estamos ali bem posicionados em primeira classe. Estamos em primeira classe. Mas que às vezes esquecemos agora, as outras classes. A gente esquece o pessoal do passado. E então, São Jorge aparece nesta viagem toda como a ilha trágica. São Jorge é a ilha trágica, onde vale a pena ouvir a voz do pastor, a queixa baixinha do homem mais desgraçado dos Açores. Coitado pobre do jorgense. Hoje creio que já não será bem assim, não é? Não é nada disto já, com certeza. Mas achei interessante esta pincelada de Artur Brandão. Porque normalmente as pinceladas que ele dá têm muito que se lhe liga. Em relação ao Corvo, ao Pico, que são aquelas ilhas e os naturais delas, o que mais lhe fascina, de todo este conjunto arquipelágico onde estamos mergulhados. Mas às tantas também parece assim um fora de série, que é o de São Jorge. E porquê é que é assim? Por que será que é assim? Porque ele tem uma vida desgraçada mesmo, pá. São Jorge, já alguém dizia que tinha uma espécie de feudalismo, o regime feudal no princípio do século, meia dúzia de senhores, grandes proprietários, e o resto vivia tudo ali quase subjugado aos caprichos de suas existências. Era assim. Queres ganhar algum? São 500 canadas de leite todos os anos. Portanto, uma canada de leite são 2 litros. O meu avô tinha umas vaquinhas e por dia ordenava a vaquinha uma vez por dia, as vaquinhas, e elas davam 2, 3 litros de leite e acabou-se. E era só de manhã, em alta madrugada. O que a gente andou para chegar à abundância, não é? Chegamos à abundância. Não lemos, deixamos de ler. A imagem capta, seduz e escraviza. A malta vive com a imagem, o culto da imagem. Conheci pessoas que tinham livros de cabeceira, por exemplo, Corregilho. O livro de cabeceira dele era O Príncipe de Maquiavel, para vocês verem. O seu cardeal de nascimento em Roma também tinha um livro de cabeceira, que era Camilo.
Camilo. Camilo e tal. Mas a malta hoje não tem livros de cabeceira. Não há livros de cabeceira, pá. O que está na cabeceira é o telemóvel. E a gente, então, quando acorda, começa logo à procura do telemóvel para, mergulhar ali no pronto a vestir. Neste caso não é pronto a vestir, mas no pronto a ver. E é assim. Portanto, eu penso que os cromatismos da literatura, para já, implicam leitura. Implicam ressonância, isto é, a literatura entra em nós mastigamos a literatura faz a digestão e produz qualquer coisa. Nós ficamos transfigurados. Exatamente. O pintor que nos apresenta, sei lá, a Última Ceia de Cristo, como a Virgem Peregrina que está na igreja de Jesus, em Roma, ou então o Van Gogh, com outros pormenores interessantíssimos, ou Rembrandt, ou Monet. Nós estamos a ver o real através do olhar desta gente. É verdade. Mas ao mesmo tempo estamos a fazer a nossa síntese. E podemos também criar, que isto alimenta o espírito criativo. Aliás, é a própria, o espírito criativo, é o ato criativo, que dá o impulso. Exatamente. O combustível para enfim, o combustível para nós criarmos. É isso mesmo. É verdade. Por isso, as Ilhas Desconhecidas vão ser agora, durante um certo tempo, o meu livro de cabeceira. Muito bem. E aí, vamos entrar numa outra coisa também, que já podemos até dizer, Exato. que são a ressonância. Ressonância, exatamente. Okay. Exatamente. Se calhar entramos, não é? Já hoje entramos, com o pé direito nas ressonâncias. O esquerdo não ficou atrás. Exatamente. Já está a criar e faz parte deste processo. É um processo. Nós vivemos numa sociedade muito apática e muito indiferente, pá, que é uma doença medonha. Esta do indiferentismo é uma doença medonha. A gente continua, pá, numa sociedade ocidental abastada, burguesa, pá, que se lixem aos outros, estão sacou-se o capote para olhar por cima. É o individualismo medonho e uma indiferença terrível. Como é que é possível esta incapacidade de intervir e de se chocar com o terrível que está a acontecer por esse mundo fora? Exatamente. Apesar de haver já muitas associações sim. que defendem sem dúvida. A unidade humana, sem o dúvida. Crescimento humano, portanto, tudo o que seja para trabalhar humanamente, mas que, por vezes, o que existe e o que eles que apregoam essa situação, por vezes também vão para esse individualismo. Que é o que é grave. Que é uma coisa que é grave. gravíssima. Não sei se há aqui mais alguma sugestão literária. Eu trago como já é habitual para esta semana. Aqui acompanhada. Venho acompanhada de 3. Sempre acompanhada. Sempre. Há uns de cabeceira, esses vão sempre com. E são 3 pequeninas obras, mas com um grande espírito, porque apelam ao sonho. Fazem a tal ressonância que há pouco o Sr. Carlos estava a referir, e eu intitulei ao trabalho que estou a fazer aqui com estes escritores O Sonho dos Rapazes Ilhéus. Estamos na década de 50, muitas dificuldades, as ilhas vivem um profundo isolamento e não sei, aqui o Dr. Abelino até poderá acrescentar mais alguma coisa, talvez até mesmo abandono, portanto sente-se muita dificuldade, há muita pobreza. Estamos no estado nas suas diversas classes. Ok, mas nas classes mais... Nas suas diversas classes, a pobreza nas suas diversas classes. Sim, mas estou agora a referir-me mais à pobreza mesmo do povo, que nem tinha dificuldade, nem tinha para comer, nem tinha para vestir, mesmo às necessidades básicas, não é, que estavam muito acentuadas ainda aqui nesta década dos inícios de 50.
50. E pelo menos... Daí a necessidade da imigração, daí a necessidade de criar novas formas de encontrar outros meios para melhorar a própria vida, ir ao encontro de condições de vida melhores. Evidentemente que isto porque emigrar não é uma tarefa fácil. Emigrar é sempre um ato difícil que uma pessoa, uma família poderá tomar, porque vai sair do seu contexto, do seu conforto, por mais desconfortável que seja, mas vai encontrar outros desconfortos até se calhar encontrar o tal conforto, não é? E é isso que se vê, mas também vemos que há muitos imigrantes que saem de cá e que vingam no estrangeiro e que são pessoas realmente extraordinárias e que já eram cá, só que não tinham tido a possibilidade de vingar, de ter formas diferentes. Estas são 3 histórias de rapazes que, portanto, são bem-sucedidos na escolha, neste desafio que enfrentam de partir, não partir, tendo em conta as dificuldades. Alguns fazem a partida por salto, ou seja, aquela imigração ilegal nas baleeiras, mas tem um núcleo comum. Há o sonho americano, que depois pode ser desmontado, que não deixa de ter uma dimensão muito de utopia, mas eles acabam por seguir esse sonho, manter essa escolha, e alguns são bem-sucedidos. Eu vou passar só a fazer uma pequenina referência, até porque essa questão do barco e o sonho é um bocadinho diferente, mas é pronto, também marca essa questão desse livro, o barco e o sonho, de Manuel Ferreira, um senhor de Ponta Delgada de São Miguel, não é? E que já faleceu, mas que retrata ali naquele livro uma coisa extraordinária o barco e o sonho, quer dizer, que é, e aqui podemos aqui é muito particular, muito, porque até são 2 micalenses e eles acabam por construir o seu próprio barco, tendo em conta a dificuldade, nem conseguem fazer por salto, e eles próprios, portanto, vão a este limite, não é? Construímos nós a nossa própria embarcação, ou seja, são eles os construtores do sonho. Barco de papel. Era o barco de papel. Ok. Mas se for por ordem cronológica, 1950 temos então Aventuras de Baleeiros, do Manuel Greaves, um jornalista e redator de alguns jornais importantes, nomeadamente o Atlântico, o Jornal Açoriano, de contextos de intervenção, de sátira e de ironia. É uma figura incontornável para quem estuda a cultura e a identidade faialense da primeira metade do século XX. A outra sugestão, Minha Ilha, Minha Casa, de 1951, de Alfred Lewis, e aqui temos um relato também de um rapaz, o José que cresce numa pequenina localidade das Flores e que tem todo um caminho para descobrir daquilo que ele pretende ser quando for grande. E é esse percurso com muitas questões, com muitas dúvidas, que acaba por ser influenciado pela a escolha dele, pelo pai e pela comunidade que incentivam este jovem a partir também para a Califórnia. Aconselho também esta leitura, portanto, 2 micalenses, um florentino, e penso que abordam esta questão, o sonho como narrativa coletiva. Portanto, ou seja, é um elemento motivador. Esta narrativa habita a comunidade e funciona como um mecanismo social que alimenta a esperança e mantém os indivíduos presos
uma ilusão ou não de salvação fora da ilha. No fundo, eu acredito que cada uma destas obras acaba por sugerir que os indivíduos, o mais importante não é a chegada à terra de acolhimento, ou seja, não é chegar só à América, mas é também esta decisão de embarcar e esta capacidade de acreditar no sonho, mesmo quando ele é quase impossível de alcançar. Portanto, eu penso que esta mensagem dos rapazes ilhéus, que eu intitulei, não é? O sonho dos rapazes ilhéus, tem ainda muito, permite ainda um diálogo hoje com os jovens que hoje, talvez, não sei, o Joel poderá dar aqui também o seu feedback em relação ao sonho, até porque escreveu um livro sobre o sonho, não é? Que hoje já há poucos sonhos, não é? Sim, às vezes, ou não? há sempre, às vezes deixamos passar o sonho por ser muito difícil ou não acreditarmos tanto. Acho que é muito a falta de acreditar em nós mesmos. Acho que é muito isso. Mas há sempre o sonho. Sim, o sonho mantém-se lá, às vezes está meio escondido, mas. Aquele livro que o Joel escreveu Sim. É isso mesmo. É sobre isso. É isso mesmo, é um sonho que está ali. E aquele livro é muito interessante. E acho que trata bem. Se falou, acho que se devia-se falar novamente. Há uma coisa muito interessante nesta literatura de sonhos e barcos e etc, que é a seguinte: a nossa história de imigração está muito ligada a isso mesmo. Porque vamos encontrar, segundo aqui o nosso amigo Brandão, gente na grande corrida ao ouro da Califórnia, gente ali das flores, se calhar terem mais perto também, e passar ali muita valieira também. Eles iam naqueles barcos e por lá ficavam muitos deles. No meu caso, um rapaz foi descoberto numas ilhas do Pacífico, que era de Faial, e que foi encontrado lá por pessoal de cá dos Açores, e ele diz assim: eu não quero ir, porque diz, ora, está toda a gente à tua procura por lá, pensam que tu morreste, mas afinal estás aí bem vivo, não queres ir com a gente para os Açores? Deixa-me livre. Agora trabalhar outra vez daquela maneira não quero ir. Ainda por cima casei com o Estepul de uma preta, que é assim que ele falava. Casei com o Estepul de uma preta e agora estou muito feliz aqui neste fim de ano, mas estou muito feliz. Mas há aqui outra coisa agora, fora essa parte anedótica da história que eu gosto sempre de apimentar. Aparece também depois aqui uma história muito engraçada nos Açores, que é a fuga de um rapaz num avião da TWA, da Super Constellation, daqueles aviões a 4 motores a pistão, que até tinham escritório e escala em Santa Maria. O meu pai chegou a trabalhar nessa companhia. E o rapaz fugiu no trem de aterragem para o estrangeiro. Ou seja... Claro, quando eles foram obrigados a aterrar na Bermuda, porque aquela história diz sempre que o trem, por subir na totalidade, implica gastar mais combustível. E então o comandante diz: não sei o que é que se passa, eu não consigo recolher o trem na totalidade. E o tipo que estava no controle disse: tu trazes um macaco nas rodas. Esse macaco é impossível, eu vinha a Santa Maria. Então traz aí alguma coisa agarrada ao trem. E é rir. Tem tratamento de VIP, da classe, para Santa Maria. E acabou-se o sonho. Mas foi interessante. Mas, ou seja, aqui há um grande acreditar. Acreditar ao limite. Ao limite. Acreditar ao limite. Nem que seja a nós. Agora, o que eu acho é que hoje o contexto é diferente. Também estamos tudo no pré-feito, não é? Sim. Tudo é dado. Daí talvez já não há tanta esta audácia, não é? É preciso espicaçar o espírito.
É preciso espicaçar este mesmo E, espírito. portanto, e a precariedade leva um bocado a isto. Leva um bocado a isto. Leva um bocado a isto. Aquela vida de subsistência que nós tínhamos. Exatamente. Agora, agricultura de subsistência, tudo. E é isso que nós temos que ver, por exemplo, como é que se ia para a América? Os imigrantes no início do século XX, do século passado, era de barco, não havia avião. E não quem é havia que falava avião. inglês? Quem é que falava inglês? O meu pai conta uma história interessantíssima de uma senhora que foi da freguesia dele, para os Estados Unidos, com a direção do filho escrita, não Exatamente. sabia falar. E então ele dizia, passava alguém, já lá no Porto, disse assim, acho que eles pararam foi em New Bedford. Podiam parar em New Bedford e podiam parar em Nova York. Eles pararam em New Bedford. E então ela dizia, é senhor. O meu filho está em tal parte assim. Como é que eu faço para chegar lá? É. Ele respondia-lhe em inglês. Inglês. E ela em português. Até que finalmente há de ter tido alguém que pagasse um papelinho e lesse o papelinho. Quer dizer, mas havia também estes dramas. Havia esses dramas, é verdade. E muita gente ia para os Estados Unidos da América, nessas imigrações, que não sabiam inglês e que regressavam sem saber inglês, como por exemplo, com alguns termos muito engraçados. Sim. A mistura das duas. Com a vaca clina, não é? A vaca clina e o assim género. O snow, que é a neve, o snow. E o que quero chamar com isto é que isto é curioso, é giro, a gente ri-se, e é bom a gente rir-se com isso, porque também faz parte das coisas, mas essas pessoas desenrascaram-se e fizeram a sua vida Sim. com a vaca clina Sim. nos Estados Unidos da América. E muitos Quando deles- diz a vaca clina, diz outras coisas mais. Estavam Sim, tão tem- Fazer o comeback para trás à manhã. Mas é interessantíssimo em relação a estes sucessos na vida. Porque havia uma estatística nos Estados Unidos, aqui há uns anos atrás, não sei se ainda se mantém assim ao mesmo nível, em que em cada 6 copos de leite que se bebia na América, um era de explorações portuguesas. Exatamente. Exatamente. Por isso já se vê Um bocado. A força e a importância daquela primeira daquela imigração. Por lá assentou e por lá ficou. E lá ficou. E bem, aliás, a e gente bem. tem tido na biblioteca também uma outra questão que é conversas com os escritores da diáspora, em que eles também referem muito bem estas novas Exatamente. gerações, como é que são o fruto o que é que acontece com as novas gerações e com as gerações do passado. Quer dizer, o que é muito interessante é a gente fazer estas pontes e percebermos quer o passado, quer o presente e se calhar o futuro. Vamos imaginar como será o futuro, não é? Vou só referir aqui um pormenor que acho muito interessante, que o Alfred Lewis foi o primeiro açoriano que publicou em inglês. E daí a crítica aponta que provavelmente o sucesso desta obra, que teve uma projeção um pouco maior do que outras que depois mais tarde seguem, relaciona-se com esta tradução aliás, ele faz a tradução desta obra de inglês para o português. Portanto, é muito interessante e portanto, como aqui está mais uma vez um açoriano que é capaz de fazer um esforço e de transcender os seus constrangimentos, os seus limites. Portanto, eu penso que são sugestões que podem inspirar os jovens. Hoje é mais para um público jovem. Mas há uma mensagem final, sobretudo agora para esta semana, para fecharmos esta edição. Uma mensagem final, eu gostaria já para fechar esta edição, era chamar a atenção para a exposição mais recente que a biblioteca tem, que é a exposição de Lisa Parreira, Eu Tive um Sonho. Portanto, Olha, estás aqui a ponto dos sonhos. Espetáculo. Eu tive um sonho. É o título da exposição. Demos uma volta, mas chegamos aos sonhos. É esse sonho, portanto, fizemos este sonho, ou esta caminhada para chegarmos aqui à exposição. Eu tive um sonho. Portanto, acho que é a melhor forma de fechar. Muito obrigado aos três. Voltamos para a próxima semana. Agora, Bad Dreams. Boa tarde.